Estão felizes? Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu amo essa casa, amo esse lugar, amo você também, meu amigo São Paulino. Hoje a gente sofreu um pouco, né? Mas somos líder ainda. Eu fico muito feliz de estar aqui com o Alexandre, com a Marinês, cada um de vocês. Como ele falou, nós temos tido o privilégio de caminhar juntos e construir algo juntos. Nós cremos que é esse tempo da igreja onde ninguém constrói nada sozinho. Amém? Nós somos um corpo e precisamos uns dos outros. Você pode dizer para quem está do teu lado: eu preciso de você. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo, Ele é o cabeça e nós somos os membros. Nós só podemos encontrar plenitude na vida quando nós entendemos o valor de quem está do nosso lado. Não existe outra maneira de nós sermos plenos senão nos preenchendo na porção de Cristo que cada pessoa que convive conosco carrega. Amém? Então é um privilégio estar aqui com vocês, numa noite de festa. E Deus é tão tremendo, é tão incrível, né? A gente vai estar fora semana que vem ministrando numa conferência e vamos acabar ficando, eu acho que quase 3 semanas sem estar no culto na casa, no sonho. E ontem era culto de ceia lá, e a gente estava num casamento, e a gente chegou corrido e tal. Eu estava moído de cansado, mas mesmo assim eu passei na ceia. Só que eu saí antes de acabar e não tomei a ceia. Estou chegando e estou vendo a ceia, vou ceiar com vocês hoje. Fiquei feliz pra caramba. Mas eu acho que ano passado eu preguei também na conferência, né? Eu gosto muito desse tema, dessa palavra profética que vocês colocaram para essa conferência, Somos Flechas. Dá para a gente falar tanta coisa, abrange tantos aspectos, né? Mas eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente. Nós estávamos numa conferência lá em São Paulo do Remir, que é uma rede ministerial, né, de relacionamento do apóstolo Djalma Toledo. E eu ministrava no sábado pela manhã. E na sexta noite aconteceu uma coisa interessante, porque era o apóstolo Luiz Hermínio que ministrava, e ele me chamou, a gente ficou conversando antes dele subir, oramos juntos, e eu estava muito impactado com aquilo. E quando a gente acabou a palavra da noite, o pessoal saiu para comer, eu falei: por favor, podem me levar para o hotel, eu quero ir para o hotel. E eu cheguei no hotel e fiquei chorando muito, tinha uma presença de Deus muito forte. Eu não fui comer, e deitei e me dormi. E eu não sou de ter sonho, mas naquela noite eu tive um sonho que me despertou às 5 horas da manhã. E o sonho era como se fosse uma continuação da mensagem do que estava acontecendo à noite. Então acabava o culto no sonho, e o apóstolo Djalma falava assim para mim: Cris, conduz o Luiz Hermínio até o carro, que tem muita gente querendo falar com ele, e ele precisa ir embora. Eu falei: tá bom. E eu fui assim com a mão no ombro do Luiz indo embora. Esse púlpito é alto, né? Dá medo de cair daqui. E eu fui indo assim, conduzindo o Luiz embora, e um monte de pastor vindo querendo falar. Quando eu cheguei lá fora, o Luiz falou assim: Cris, o carro já está aí, pode ir, tranquilo. E daí eu peguei, me despedi do Luiz, virei para trás, e tinham vários pastores, só que daí eles não estavam mais caminhando atrás do Luiz, eles estavam meio passando a perna um no outro, passando a mão um no outro. Eu falei: ih, que é isso? Daí no sonho eu pensei: será que esses caras são tudo homossexual? E daí eu ouvi uma voz: isso não é um espírito de homossexualismo, é um espírito de sensualidade. Eu falei: nossa. E quando eu ouvi essa palavra, eu me despertei 5 horas da manhã, cravado no relógio. Eu não conseguia mais dormir, Alexandre. Não sei se você viu, até postei um texto falando sobre isso na internet, mas foi muito forte. E eu entrei no dicionário para ver o que significa a palavra sensualidade, porque até então a palavra sensualidade na minha cabeça estava sempre relacionado a um aspecto sexual, uma mulher sensual, um homem, mais até para mulher, né? Mas daí eu fui ler no dicionário, e a palavra sensualidade no dicionário diz que são todos os gestos, ações, movimentações que uma pessoa faz para atrair a atenção para si mesmo. Então sensualidade não tem a ver com o sexo, pode ser a segunda parte. A primeira parte é atrair a atenção para si. Daí quando eu li isso, falei:
Senhor, tudo bem, mas o que o Senhor está querendo me dizer? Por que que essa sensualidade estava nesses ministros, nesses pastores? E o Senhor me disse: esse espírito tem governado muitos pastores e ministros do evangelho nessa nação. Eles não conduzem mais as pessoas a Cristo. Eles estão preocupados em atrair atenção para si mesmo. Suas palavras, suas mensagens são sedutoras. Suas ações, suas redes sociais falam deles, não falam de Cristo. E hoje tem milhares de pessoas que seguem essas pessoas porque são seduzidas por um espírito que não tem nada a ver comigo. São atraídas às pessoas. Porque hoje falta no meio cristão uma coisa que se chama discernimento de espírito. Nós não conseguimos discernir o espírito da palavra. Se a palavra me cai bem, se ela massageia minha alma, se ela faz sentido para minha mente, eu acho boa. Mas a palavra de Deus não tem que fazer sentido para a sua mente, ela tem que produzir transformação no teu espírito. E é diferente. Quando tudo começa em Gênesis, a palavra de Deus diz que o homem, ele se alimenta da árvore do conhecimento. E a árvore do conhecimento, ela tinha um fruto bom e mau. O conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Aquele fruto produzia as duas coisas. Mas o conhecimento é uma raiz que não tem nada a ver com vida. A árvore da vida era uma outra árvore. Você não consegue encontrar vida no conhecimento. Por isso que por mais que você estude teologia, por mais que você busque conhecimento para se achegar a Deus, isso é impossível, é como correr atrás do vento. Deus, ele não se revela ao homem através do conhecimento humano, ele se revela ao homem através da simplicidade da vida. Ele ocultou essas coisas dos grandes e sábios e revelou aos pequeninos. O evangelho é simples, ele requer só a nossa humildade para reconhecer que precisamos completamente do Senhor. Não é fruto do intelecto, não é fruto de habilidade, não é fruto de conhecimento. Então nós precisamos aprender a ter discernimento de espírito, porque esse espírito de sensualidade, ele antecede um outro passo que se chama prostituição. Sabe, na Holanda, eu não sei se vocês já ouviram falar, a Holanda é uma nação onde a prostituição é legalizada. Então você vai numa avenida, numa rua, e existem várias vitrines. Você já viu em shopping essas vitrines? Elas são como? Elas são de vidro, vidro transparente, para que você possa passar e ver os produtos que eles querem ofertar. E na Holanda também tem uma avenida cheia de lojas com vitrines de vidro. Mas os produtos que estão ali não são objetos, não são roupas, são homens e mulheres que ficam nus, se oferecendo de uma forma sensual para venderem o produto que é o sexo. E o homem ou a mulher passa na rua e vai olhando aquela vitrine, e qual mais o atrai, por qual mais ele é seduzido, ele vai e compra. Ou seja, o fim da sensualidade é a prostituição. Então quando nós vemos na igreja um espírito de sensualidade se movendo, nós sabemos que a consequência disso é a prostituição do evangelho, porque nós acabamos sendo atraídos por uma palavra que tem como objetivo final não levar as pessoas a Cristo, mas produzir um fim desejado que é pessoal. E o Senhor me falava no meio gospel, as redes sociais se transformaram nessas vitrines de prostituição, que apresentam, que exibem imagens, fotos e até versículos, mas a motivação é um espírito de sensualidade, atrair a atenção para uma pessoa. Eu queria te convidar a ler uma palavra que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 18. Colossenses 1, do 15 ao 18. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Repita comigo: o Deus é invisível. Você pode repetir isso para mim de novo? Deus é invisível. Nós vamos tratar muito disso nessa noite, das coisas invisíveis e das coisas visíveis. Quais são, por quais coisas nós nos movemos na vida? Qual
a realidade que te governa, o visível ou o invisível. Entenda que Deus é invisível e Ele somente se permitiu se tornar visível através do Filho. A maneira de Deus ser visto não é através de mim, é através do seu Filho. Acontece que quando o seu Filho habita em mim, então Deus se torna visível na minha vida. Sem o Filho em mim, qualquer coisa que eu fale de Deus não tem relação com Deus. Eu posso contar de alguém que eu não conheço, mas quando a sua natureza passa a habitar em mim, então Deus se torna visível, porque Deus é invisível. Então a palavra de Deus diz, o qual é a imagem. Está falando de quem esse texto? Paulo está falando de Cristo. Repita comigo, Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Paulo está falando, Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a manifestação visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra. E de novo ele fala, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas só subsistem por meio dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Repita comigo, preeminência. Se você me perguntasse nessa noite, Cristiano, o que você acha que é o maior propósito de Deus sobre a face da terra? Eu diria para você, o maior propósito de Deus na face da terra é a preeminência de Cristo. Estude isso. Hoje nós não temos tempo para falar sobre isso, mas a preeminência de Cristo é o maior propósito de Deus. Tornar Cristo visível, transbordando, aparecendo, se tornando tudo em todos sobre toda a terra, que toda a terra possa ser transbordada da presença de... Esse é o propósito de Deus. Isso inclui eu e inclui você. Amém? Você fica feliz com isso, saber que Deus tem o objetivo de Cristo tomar sua vida por completo? Quantos se rendem a esse processo? Falam, eu quero Cristo tomando a minha vida e me governando por completo. Amém? Mas você sabia que isso vai te custar tudo? Para que Ele te tome por completo vai necessitar e vai custar tudo. Então, ao mesmo tempo que é bom, a gente tem que estar disposto. Fala, eu quero a preeminência de Cristo, principalmente na minha vida. E para isso existe um projeto perfeito de Deus. O projeto de Deus, ele nasce de um envio. Ele envia o seu Filho, porque Deus sempre se move através de envio. Ninguém põe a mão no peito e fala assim, eu vou. Isaías, certa vez ele fala isso, como irei? Quem irá? Né? Envia-me a mim. Por quê? Porque desde Gênesis, o princípio para que Deus se move é através do envio. Você sabe que a palavra apóstolo significa enviado? Enviado é alguém que foi comissionado a algo, nada mais do que isso, não é um título maior, não tem nada a ver de hierarquia. Foi enviado, foi comissionado com um objetivo, com uma responsabilidade. Nós não podemos começar as coisas da nossa cabeça. Então, o maior princípio de envio de Deus é a paternidade. Ele, como pai, envia o seu filho para uma missão. E daí Jesus vem e designa esse mesmo princípio, enviando outros apóstolos para darem sequência à sua obra. E os apóstolos continuam enviando, e a igreja é na sua natureza apostólica e profética, porque é uma igreja que envia. Ninguém pode começar nada se não for enviado. Agora, se o princípio de Deus de movimentação ao longo dos séculos é o envio, Deus precisa de uma ferramenta preciosa, que é a transferência de legado e identidade. Repita comigo, legado e identidade. E legado e identidade estão sobre a vida do homem. Entenda, isso não diminui a mulher em nada. A mulher é uma ajudadora idônea, que se torna um só com o homem, mas quem transfere identidade e legado é o homem. Quando você vem em Gênesis,
A serpente, tentando aquele casal, chega diante de Eva, oferece o fruto e Eva come daquele fruto. O que acontece quando Eva come do fruto? Repita comigo: nada. Mas daí ela pega aquele mesmo fruto que ela comeu e não aconteceu nada, e oferece ao seu marido, e o marido come. O que acontece? Diz a palavra que os olhos de ambos se abrem. Ou seja, o homem, a mulher comer, não aconteceu nada, nem com ela nem com o homem. O homem come e abre os olhos dele e o dela, porque existe um princípio de legado e transferência de identidade que reside no homem. Quando um bebê vai nascer, o sexo da criança é determinado por um cromossoma que vem do homem, não da mulher. O homem tem essa capacidade. Então eu quero te dizer uma coisa: o maior ataque do diabo nos dias que nós estamos vivendo não são sobre as crianças. O maior ataque do diabo não é contra a família. O maior ataque do diabo é contra a figura do homem. Se você arranca a figura do homem da sociedade, você consequentemente destrói as crianças e destrói as famílias. A gente precisa entender que a raiz do problema está no homem, não está na família ou nas crianças, porque você arrancando o homem, você destrói família, crianças e tudo que é uma sociedade, em termos de valores e princípios do reino. Quantos estão entendendo isso? E às vezes a gente não consegue perceber isso, e quando nós não compreendemos as lutas que estão diante de nós, a gente guerreia com a arma errada, com o inimigo errado e de maneira equivocada. Então perceba que hoje nós temos uma geração de homens completamente infantilizados, e essa geração de homens infantilizados acabam se transformando em ministros do evangelho, que são ministros do evangelho infantilizados. Não tem maturidade de vida, não tem governo sobre a vida, porque você formar um homem de Deus requer muito processo. Você lembra quando Deus resolve destruir a humanidade, ele olha para a terra e encontra quem? Um homem, Noé, e fala assim: não vou destruir, eu vou preservar você, Noé, porque vi em você um homem justo, que pode começar de novo, transferindo identidade e legado. Então é o seguinte, nós vamos construir junto um barco, porque vai chover. E Noé falou assim: mas o que é isso? Nunca tinha acontecido. Não, fica tranquilo que vai chover, mas você vai construir um barco. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe quanto tempo demorou para construir aquele barco? Quanto? Pode falar mais alto, eu não vou ficar bravo se errar. 100 anos? Mais ou menos? Temos um mestre aqui, pode me ajudar, doutor? 100 anos, aproximadamente isso. Se for 120, 110, muda pouca coisa para a gente. O importante é que foi muito tempo. Você acha que Deus, vou perguntar para você, você acha que Deus era capaz de construir aquele barco num dia? Sim ou não? Deus podia construir aquele barco num dia? Sim, lógico que sim. Deus não podia falar para Noé: Noé, nós vamos construir um barco. O negócio é o seguinte: estou mandando uma tropa de elite do céu, vai vir uns anjos violentos e a gente vai construir esse barco em meia hora. Dá ou não dá? Dá. Agora, o que você acha que é mais fácil para Deus? Construir um barco ou formar um Noé? Deus não precisou de 100 anos para construir um barco, Deus precisou de 100 anos para formar Noé. Deus precisou de 100 anos de um homem obediente construindo algo que ele não sabia para quê, quando seria usado, mas ele tinha que manter uma obediência à voz de Deus sem ver nada de visível, sem ter nada de visível, tendo a crítica das pessoas, a sua reputação afundando, as pessoas chamando ele de louco, falando: o que está acontecendo com você, que você parou sua vida fazendo algo que a gente não sabe nem para que serve. Deus me mandou. Cara, você já está 50 anos nisso, você está perdendo a sua vida nisso. Eu tenho uma palavra. Você já está 80 anos nisso. Você já imaginou o tempo passando? Não era um barco ficando pronto, era Noé sendo preparado. Era Noé sendo preparado para um tempo onde Deus necessitaria de um homem justo para reconstruir algo sobre a face da terra. Nós estamos vivendo dias onde Deus precisa preparar homens para uma geração que se tornou sedutora e infantil.
Nós precisamos de homens que sejam pais. Nós precisamos de homens que saibam o que é ser pai. Porque quando nós falamos de flecha, nós falamos de paternidade. Como eu posso proteger? Como que eu posso cuidar? É em vão a proteção e o cuidado de uma cidade se o Senhor não edificar. Em vão vigia a sentinela se o cuidado não for do Senhor. E daí na mesma sequência do texto, ele fala que o homem bendito é aquele que enche a sua aljava de flechas. E que a flecha, que os filhos são como flechas na mão de um valente. Agora você sabe o que são valentes? Você sabe o que são valentes? A Bíblia fala que Davi tinha valentes. Valentes eram homens experimentados na guerra. Valentes eram homens que haviam passado por processos, cada um numa área, cada um de uma maneira, processado por Deus, amadurecido para lidar com a flecha. Porque esse texto está falando de paternidade. Porque fala assim, porque daí quando os filhos crescem e o inimigo bate a porta, ele não será envergonhado. Está falando de um pai, que a Bíblia chama esse pai, que primeiramente aponta para o Senhor, mas também aponta para a maneira que Deus faz. Ele não enviou o seu filho, ele não enviou sobre o seu filho uma unção de paternidade, o seu filho não enviou apóstolos com a mesma unção, e essa sequência não está sobre a igreja continua sendo um lugar que precisa de pais apostólicos, pais que lancem filhos, pais que deem destino a filhos. E quem são os pais dessa geração? São homens que foram provados, são homens que passaram por processos, que souberam amadurecer ao longo da vida, enfrentando situações que visivelmente pareciam que estavam destruídos, mas no invisível, no secreto, no silêncio, estavam sendo formados como valentes para uma geração. O grande problema nosso, irmãos, é que nós nos atentamos mais às coisas visíveis que às invisíveis. Noé, ele se movimentou por 100 anos na sua vida por uma palavra invisível. Ele não teve mais, a Bíblia não tem mais relato de Deus acompanhando aquela obra. Sabe, a gente às vezes está sendo confundido por Satanás através das coisas visíveis. Estamos nos perdendo, porque quando ele consegue nos confundir, nos distrair com as coisas visíveis, aquilo que é o mais importante, que é o invisível, passa desapercebido diante dos nossos olhos. Então, para uns, Satanás dá dificuldades de problemas. Para uns, ele começa a criar e ampliar o volume de problema, que você olha e fala assim: caramba, minha vida, não aguento mais, cadê Deus? Para outros, ele dá o sucesso. E para todas essas situações externas que possam te distrair, o foco dele não são as situações em si, é impedir algo que está acontecendo dentro de você. As coisas externas são só distrações, é para que você perca o foco daquilo que acontece na realidade no nosso interior. Quando Jesus ressuscita e se apresenta de novo a Pedro, ele faz uma pergunta a Pedro, você se lembra? Ele fala assim: Pedro, você me ama? Nessa noite, se o Senhor te perguntar, cada um de você nominalmente, e te perguntar: você me ama? O que você responderia? Sim, Senhor, eu te amo. Você pode repetir comigo? Sim, Senhor, eu te amo. E daí o Senhor faria para você uma outra pergunta. Ele faria para você a seguinte pergunta: então amplie o ministério Koinonia na cidade de Mogi.
Você me ama? Então expanda o nome dessa denominação sobre essa cidade. Você me ama? Amplie o número de seguidores que você possui. Você me ama? Tenha uma multidão de pessoas que a areia do mar seja incomparável, e para que todos vejam que você é meu filho, porque uma multidão te segue. Você me ama? Cuide bem da igreja que eu coloquei na tua mão. Você me ama? Amplie a mesma igreja para várias nações do mundo. É isso que o Senhor fala para Pedro. Ele fala assim: você me ama, então cuida daqueles que são meus filhos, apacenta minhas ovelhas. Ele fala: elas não vão ser suas, eu não estou dando para você posse, eu estou te pedindo, cuida delas para mim. O evangelho é cuidar de gente. O evangelho não é promoção de imagem pessoal. Quantos são aqueles que nós podemos cuidar? Sabe, o Papa João Paulo II, certa vez, vendo a maneira que o catolicismo avançava e o quanto se deturpava, e o quanto os padres começavam a fazer de ações e movimentos para atrair multidão de pessoas que estavam se perdendo, certa vez ele falou assim: precisamos voltar à verdade, nem que para isso nos tornemos novamente 12. Precisamos voltar à verdade, nem que para isso nós nos tornemos novamente somente 12. Sabe o que eu queria te dizer nessa noite, que o Senhor tem me dito? Não negocie a verdade, nem que para isso as multidões se vão e o evangelho possa voltar a ser nessa nação um lugar de uma minoria, mas uma minoria convicta, uma minoria que entregou sua vida, uma minoria que não se move por aquilo que é visível, uma minoria que pode ficar com uma palavra por 100 anos construindo algo em obediência à voz do Senhor, ainda que não tenha aprovação dos homens. Eu tenho a aprovação daquele que me chamou para isso. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Não é contra carne e sangue que temos que lutar. Guarde essa palavra, lutar. Mas sim contra principados, potestades, príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Irmãos, esse texto me chama muito a atenção. Esses dias eu conversava com a Leila e essa mensagem nasceu de uma conversa nossa, que por sinal está tendo muito desdobramento. Hoje a gente vinha no carro conversando sobre isso. E o que eu estava falando agora a respeito dos valentes, a Leila estava falando isso comigo agora no carro. Alguém aqui já teve a oportunidade de pegar um arco e flecha num hotel, num parque, e brincar com isso? Eles colocam, às vezes é uma parede de feno, colocam um alvo, e daí você vai lá. Alguém já fez isso? Quantos foram bem sucedidos no seu primeiro tiro da flecha? Eu tentei fazer isso uma vez. Você foi bem sucedida? Parabéns. Eu me arrebentei. Meu braço, o elástico não sei lá se é um arame, a corda do negócio, bateu aqui no meu braço, mas machuca pra caramba. A flecha saiu fora, não pegou, não só no alvo, ela pegou fora da parede de negócio. Ela sumiu a flecha. Sabe por quê? Porque aquilo ali para mim não é algo que eu sou habilitado. É só uma brincadeira, um hobby. Um valente não é alguém que pega um arco de vez em quando para tentar soltar uma flecha. A Bíblia fala de alguém que foi preparado por Deus, que tem a força, a habilidade, a competência necessária para lançar. Isso requer tempo. Um pai, para lançar um filho, ele passa pela escola primeiro de ser filho. Só sabe ser pai quem foi filho. Um péssimo filho vai ter muita dificuldade com paternidade. As pessoas hoje que têm mais dificuldade com essa palavra são as pessoas que tiveram experiências negativas com seus pais ao longo da vida. Pais que por algum motivo também não foram preparados. E não existe uma escola de pai.
Agora existe um Pai que pode nos explicar todas as coisas através do Espírito. Eu e a Leila temos tido uma experiência muito preciosa nas nossas vidas, que é aprender a cuidar dos nossos filhos, sob medida. Sob medida. O meu filho, o Caio, ele é ensinado de uma forma, a Bruna é ensinada de outra, porque eles não são iguais. Deus não vai tratar com você igual ao teu vizinho. Para de fazer comparação. Senhor, porque ele não eu, porque ele é ele, você é você. Você é único, e Deus vai te tratar de forma única. Então nós temos aprendido a ouvir a Deus naquilo que nós reconhecemos a nossa incompetência. Você cuidar de um filho de 15 anos numa geração onde é tanto ataque sobre a adolescência, não é simples. Mas eu não quero que o meu filho cresça com pai de ser filho, com peso de ser filho de 2 apóstolos. Eu não quero que ele aparente para a igreja uma imagem de uma criança perfeita, porque os seus pais estão num púlpito. A Leila sempre fala: filho, a única coisa que nós queremos é que você seja uma pessoa de verdade. Se você escolher a verdade, você tem o nosso apoio, nem que você decida muitas vezes coisas que nós não achamos certo, porque nós preparamos nosso filho para tomar decisões, não para ser uma marionete. E como é difícil quando o seu filho toma uma decisão equivocada e quebra a cara. Sabe, a única coisa que nos resta é orar. Eu nem sei porque que eu estou entrando nisso, mas o Senhor está me falando para falar sobre isso. Eu tive experiências muito preciosas com meu filho de 15 anos, com o Caio. Primeiramente em ver ele tendo experiências cedo com o Senhor. Depois ao observar ele sendo seduzido pelas coisas da idade, amizades, as festinhas de aniversário, de que hoje são verdadeiras baladas, menina, namoro. E eu falava, mas eu percebia que a minha palavra já não encontrava mais força no seu coração. Quantos foram os cultos de domingo que a gente falava assim: vamos filho? Eu falava: não estou afim. Eu falei: beleza. Eu nunca cobrei dele, eu nunca fiquei com Bíblia na mão. Olha aqui, a Bíblia diz assim, ó. Porque a melhor mensagem que você prega é aquela que você não lê, mas é que a sua vida fala por você. Sabe o que o seu filho precisa mais do que um pastor dentro de casa? É de uma coerência de você, daquilo que você fala com aquilo que você vive. Pais são balizadores. Então os nossos filhos, às vezes eles vão e você tem uma baliza. Chega num determinado momento, porque há uma promessa sobre as nossas vidas para os nossos filhos, e eles vão ter a experiência deles com o Senhor. Eles vão ter a experiência deles com o Senhor. E meu filho começou a ter experiências dele sozinho com Deus. Por isso que eu falo: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão tá. Deixa eu te dizer uma coisa: se não for o Senhor na tua casa, obrigado irmão, se não for o Senhor na tua casa, se não for o Senhor na vida dos teus filhos, se não for o Senhor no teu casamento, a nossa teologia é insuficiente, o teu conhecimento bíblico é insuficiente. O evangelho não se trata de palavras, se trata de vida. É a vida de Cristo fluindo em você que vai fazer diferença na vida dos teus filhos e na tua família. Nós temos que romper com o espírito de religiosidade, de querer enfiar uma religião na vida da pessoa. Nessa mesma conferência que eu estava lá em São Paulo, eu preguei no sábado pela manhã, e no sábado à noite havia um profeta de Houston, e o apóstolo Djalma Toledo me falou, havia me pedido para traduzi-lo. E eu já estava em São Paulo há uma semana nessa conferência, estava de quarta a sábado, e eu precisava voltar, mas atendendo a um pedido dele eu fiquei, preguei de manhã e fiquei para traduzir esse pastor à noite. Quando eu terminei a tradução à noite, eu ainda estava no púlpito, Alexandre, sabe quando está aquele moveiro? Esse profeta foi usado por Deus naquela noite, e estava uma movimentação, e eu ainda estava no púlpito, as pessoas chorando, orando,
E o apóstolo Djalma subiu, segurou na minha mão e falou assim: cara, o que foi isso? Que noite especial. E como Deus te deu graça, você fluiu no mesmo espírito dele. Eu percebi que havia uma conexão no espírito seu, traduzindo ele com ele. E eu sinto que amanhã você tem que estar aqui de manhã e à noite traduzindo ele. Eu falei: Djalma, eu tenho um compromisso marcado com meu filho faz 2 meses amanhã. Ele falou assim: não me diga não, nós temos uma aliança, Deus me falou. Quando ele falou assim, eu falei assim: o que eu falo agora? Eu falei assim: posso orar? Ele falou assim: tá bom, Cris, ora, mas não me diz não. Eu falei: mas eu vou voltar para Taubaté hoje, tá bom? Ele falou: como que você faz amanhã? Eu falei: eu volto para cá amanhã de novo, mas eu vou orar. E eu entrei no carro, a gente vindo embora, eu falei para Leila: Leila, o que eu faço? Eu tinha marcado isso com meu filho faz 2 meses. Eu sinto que eu preciso estar com ele, mas ele falou que Deus falou com ele, e eu respeito o Djalma como um homem de Deus, é um amigo. Eu de fato tenho uma aliança com ele. Eu falei assim: eu vou orar. E eu dormi com o coração apertado e falei: Senhor, tem coisas que só o Senhor. Eu sabia que havia algo importante nessa situação, que não era uma situação, para você pode parecer simples, para mim tinha todo um peso, de ver as experiências que meu filho tem tido hoje com Cristo, de ter marcado algo com ele, de ter tempo com ele. E quando eu me levantei no domingo pela manhã, eu peguei meu celular e havia uma mensagem do Djalma: Cris, eu queria te pedir perdão. Deus falou comigo essa noite e Ele me disse que a prioridade tua é o teu filho, não precisa vir. Eu vou me virar aqui, faça o que você tem que fazer com ele. E para os São Paulinos de plantão eu quero te dizer, sabe qual era o programa que eu tinha com ele? Levá-lo ao estádio do Morumbi. Não, isso não é espiritual, irmão. Por favor, não dá glória a Deus porque eu fui no Morumbi. Deixa eu contar a história. Os São Paulinos, por favor, se contenham. E os corintianos, palmeirenses, santistas, não tem nada entre nós. Eu amo vocês. Não estamos falando de futebol, paz. Mas o que aconteceu naquele dia? Eu ganhei de fato o ingresso para um lugar, para um camarote bastante especial, muito diferente, um lugar bem legal. E o jogo era um jogo à noite, 7 horas da noite. Repita comigo: domingo às 7 horas da noite. Você está rindo, né, irmão? Domingo, 7 horas da noite. Eu saí de casa na hora do almoço. Foi eu, o Caio, meu filho, e o Felipe, que é nosso amigo, veio lá do Japão, está passando uma temporada em casa conosco. Um jovem que veio lá do Japão, porque ele queria mais de Cristo. Recebia das nossas ministrações na internet e falou: eu quero mais. E está sendo ministrado já faz mais de 1 mês dentro da minha casa. Essa fome, é essa fome que me faz e que me empolga, que motiva a ministrar a palavra. Você fala assim, esses dias, ontem nesse casamento, um senhor me falou assim: Cris, se eu te convidar para pregar para 15 pessoas, você vai? Eu falei: lógico que vou. Qual que é a condição para você ir? Que nessas 15 pessoas haja fome. Se eu for num lugar que tem fome, pode ser eu estou disposto a dar do que eu tenho. Agora, falar para quem não quer comer não tem a ver comigo. Para quem quer Cristo, eu estou disposto a falar de tudo que eu recebi. Agora, para quem quer uma palavra de motivação, para quem quer um treinamento de coaching, para quem quer uma palavra de autoajuda, existem outros lugares mais adequados do que a igreja. Eu sei que naquele dia, meus irmãos, e por favor não se escandalize comigo, às 7 horas da noite, eu recebi uma palavra de um pastor, de um filho espiritual meu, e falou assim: apóstolo, você está no sonho de Deus? Eu falei: não, irmão, não estou no sonho de Deus. Você está ministrando aonde? Eu falei: eu não estou ministrando em lugar nenhum. Aonde você está? Eu falei assim: você quer ouvir? Eu falei: quero. Estou cultuando a Deus no estádio do Morumbi. Como assim? Eu estou no maior culto que eu podia oferecer ao Senhor no dia de hoje. Eu estou com meu filho num jogo de futebol. E eu falei para ele nessa tarde: eu vim aqui com você hoje porque o Senhor falou para mim e falou para o apóstolo Djalma que você é mais importante do que eu estar traduzindo um pregador lá na igreja dele.
Sabe o que vai ficar marcado na vida do meu filho com 15 anos? Não foi quantos cultos ele frequentou, mas o quanto do pai que tinha uma vida com Deus, que foi pai na vida dele. Sabe quando a gente fala de flecha, quando a gente fala de valente, a principal característica de um valente é coerência na vida. Tem pastores que estão perdendo seus filhos, não só pastores, mas crentes, dentro de casa, porque os pais saem do culto e chegam em casa, o evangelho que eles vivem não funciona. Os casamentos estão destruídos, as brigas são das mais diversas possíveis, e as crianças crescem vendo esse ambiente de incoerência. Sabe o que atraiu o meu filho ao evangelho? É que aquilo que ele me via pregar, ele via eu e a minha esposa vivemos dentro de casa. A nossa casa é um ambiente de paz. Então quando ele começa a olhar o mundo, o caminho que seus amigos estão trilhando, a realidade dos seus pais, e olha para a casa dele, ele fala: é isso que eu quero. E o que nós precisamos nos dias que vivemos é mais do que palavras, é levantar modelos de verdade. Verdade. A verdade nos custará tudo. E nesse texto, a gente chegou a ler Efésios? Lemos? Nesse texto o apóstolo Paulo usa a palavra lutar. Repita comigo: lutar. Você sabe que no Antigo Testamento a palavra que mais a gente vê quando a gente ouve falar de batalha é a palavra guerra. Guerrear. Davi guerreava, Moisés guerreava, Josué guerreava, Caleb guerreava. Os homens do Antigo Testamento viviam experiências que eram sombras visíveis de uma realidade invisível que se viveria no Espírito, numa outra temporada, num outro pacto chamado de Novo Pacto. Então no Antigo Testamento a palavra usada é guerra. Quando você cai no Novo Testamento, existe um novo pacto, uma nova aliança, feita através da carne e do sangue de Cristo. Começa uma outra temporada, um outro ambiente jurídico, uma outra lei que governa a relação entre Deus e o homem, diferente do Antigo Testamento. E nesse novo ambiente jurídico, você já não vê mais a palavra guerra, você já não vê mais as pessoas falando de guerrear. A palavra é mudada para a palavra luta. Sabe qual a diferença de guerra e de luta? Guerra é uma batalha travada em campo aberto, que não tem regra. Guerra é uma batalha travada num campo aberto, que não tem regra, que vale tudo, que não tem dia nem tem hora para acabar. Existem guerras que duraram anos, porque a guerra não tem limite. Você não sabe como o inimigo atua, você não sabe de onde vem o tiro, o campo é aberto. Agora você sabe o que significa a palavra luta? Luta é uma batalha que remete a uma batalha esportiva. Luta é algo que é travado dentro de um ambiente fechado, de um tapume, de um ringue, que tem regra, que tem juiz, que tem hora para acabar e que tem hora para começar. Isso é luta. Agora, nós entramos numa outra realidade no Espírito, onde a palavra de Deus diz que nós estamos enfrentando lutas e não guerras. Ou seja, Deus tem o controle de tudo que acontece com a nossa vida. Ele é o juiz. Ele não permite que as coisas saiam fora de controle. Ele tem o controle de tudo. Ele está no governo de tudo. E tudo que você está vivendo tem hora para acabar. Sabe qual que é o grande problema? Se é uma luta e tem regra, o que acontece quando você não conhece essas regras? O que acontece se você entra num ringue de boxe e dá um chute de MMA no cara? Quando você não sabe as regras, você corre o risco de perder as lutas. Eu não tenho tempo para avançar nisso. A gente tem ainda um culto preciosíssimo pela frente. Tem coisas para essa noite especiais para acontecer. Eu sei que esse assunto de batalha e luta a gente vai partilhar muito na mesa com o Alexandre e com a Marinês, daí eles dividem com vocês. Há algo profundo nisso, mas eu quero deixar só uma pincelada para que vocês guardem. As batalhas, elas apontam para uma realidade,
As guerras apontam para uma realidade externa. A luta diz respeito a algo interno. Os grandes desafios da nossa vida, meu irmão, não é a conta que você tem que pagar, não é a situação que está acontecendo que seus olhos podem ver, é o que passa dentro de você. Você sabe qual é a doença do século? É a depressão. Você sabia que a semana passada, sábado passado, mais um pastor de 30 e poucos anos tirou sua própria vida nos Estados Unidos? Esse pastor não era um pastor que tinha uma família destruída, que tinha um ministério fracassado. Um pastor que tinha 3 filhos lindos, uma esposa linda, apaixonada por ele. Um pastor que tinha uma igreja relevante nos Estados Unidos, grande, influente. O sonho de qualquer pastor. Um cara que aos olhos do mundo completamente bem sucedido, e que aparentemente não tinha nenhum tipo de situação externa que pudesse justificar aquele acontecido. Sabe qual que é o grande problema? É que não são as batalhas externas que nos destroem, são as guerras, são as lutas internas. Aquele homem passava por uma luta dentro dele, que ele mesmo desconhecia. Não sabia como lutar, com certeza estava preocupado com tantas coisas, o crescimento da igreja, o avanço das coisas e tanta coisa externa, mas o seu interior ele estava tomando um pau, ao ponto de chegar e tirar a sua vida. O diabo, você já viu alguém falar para você assim: o diabo está furioso com a minha vida? Daí você fala assim: ah, irmão, por quê? Porque eu bati o carro. O diabo está furioso da minha vida, porque sumiu R$50 da minha conta. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não está furioso com nada disso, ele não está nem aí para o teu carro. O diabo não está nem aí para nada do que acontece externamente na sua vida. Essas coisas são só distrações para tirar o foco do que está acontecendo dentro de você. O que vai te arrebentar ou o que vai te levantar na vida não são as coisas externas, são as coisas invisíveis. As nossas maiores lutas acontecem dentro de nós. O maior campo de batalha se chama mente. E a maior arma do diabo é te levar a viver uma incoerência. Você está sentado aqui na igreja, mas a sua vida é uma mentira. Não tem ninguém que suporte essa realidade de uma vida num ambiente de verdade, vivendo uma mentira. Você quer ver isso? Ananias e Safira, eles não suportaram, foram fulminados, porque decidiram viver uma mentira num ambiente de verdade. Eu quero te dar uma dica, meu irmão: ou você abraça a verdade com toda a tua força, ou sai de um ambiente de verdade que é perigoso. O evangelho não é um lugar para brincadeira. Cristo não brincou de entregar a sua vida na cruz. Cada vez que eu subo no púlpito, eu sei a responsabilidade que carrega falar nisso aqui, e eu sei que os pais dessa casa são assim. Então nós precisamos entender os dias que nós estamos vivendo. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo foi um dos homens com maior consciência que as lutas eram internas. Ele fala com muita clareza sobre esse assunto. E 2 Coríntios capítulo 4, versículos do 16 ao 18. Eu queria ler isso. Eu tinha outras coisas que eu anotei para falar, mas eu quero finalizar com esse texto. Eu acho que já deu para colocar o fundamento do que o Senhor desejava para essa noite. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Eu percebo no espírito que vocês estão compreendendo, sabia? Vocês estão com uma carinha séria, não estão dando glória a Deus, mas eu sei que vocês estão recebendo. Verdade, eu olho para vocês e percebo um ambiente que vocês estão entendendo no espírito. Eu prefiro isso do que estar num lugar com o povo dando glória a Deus que não entende nada. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior se renova de dia em dia. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez abundante e eterno peso de glória. Agora preste atenção: não atentando a nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem
são eternos. O que Paulo está falando? Não coloque atenção no que está acontecendo ao redor da sua vida. Não coloque atenção naquilo que está acontecendo ao redor da sua vida, mas o que está acontecendo dentro de você. Cristiano, eu estou enfrentando uma luta na minha vida já faz 5 anos, estou perdendo tudo. Beleza, e o que tem acontecido dentro de você? Em quem Deus tem te transformado? Se eu compartilhar contigo a minha história, o que eu falei aqui é um pouco da minha história. 5 anos onde todas as coisas abaláveis foram abaladas da minha vida, mas o que era inabalável foi construído de uma forma poderosa nesses anos. Se eu olhar para tudo que é visível, eu acho que eu regredi. Agora, se eu olhar para o invisível, eu acho que eu avancei. Depende de onde você coloca o teu foco. Se nós somos espirituais, e a palavra de Deus diz que aquele que nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. Por isso necessário vos é nascer de novo. Se nós somos espirituais, a maneira de nós enxergarmos a vida tem que ser espiritual. Não adianta você nascer de novo e você começar a continuar medindo o padrão de sucesso da sua vida pelas coisas naturais. Isso é a maior incoerência, inconsistência que existe no Evangelho. Nossa, eu estou sendo extremamente abençoado. Meu irmão, por que você está sendo extremamente abençoado? Porque eu troquei de carro, porque eu troquei de casa. Daí só fala coisa natural. Enquanto isso, você regride, você vai esfriando na fé, seus filhos vão se perdendo, seu casamento está sendo destruído, mas você acha que você está sendo abençoado, porque a tua visão continua carnal. Meus irmãos, as lutas que nos derrubam não são as externas, são as lutas internas. Sabe, eu vim aqui nessa noite para te dizer que os processos da vida nos tornam esses valentes capazes de portar arco e flecha. São os processos da vida, são as construções de arca que formam os Noés. Para Deus, não importa se são 5, se são 10 ou 15 anos, importa que você obedeça e que você se sinta seguro nele, não com a opinião das pessoas ou a realidade à sua volta. O mundo pode desabar à tua volta, se você sabe que no teu interior testifica que você está em obediência à voz de Deus, você não precisa temer nada. Agora, se tudo está maravilhoso, se você tem o elogio das pessoas, mas você sabe que você está desapontando e desagradando a vontade de Deus, corra para ajustar a sua vida, porque você está correndo perigo. Aprenda a separar a diferença de guerra e de luta. O que vai te destruir não são as guerras te formam, porque as guerras tratam dos processos externos. O que nos destrói é o desconhecimento das regras das lutas. E a maior arma do diabo é te levar a viver uma incoerência, é viver uma mentira. Quando a palavra de Deus diz que o semeador saiu a semear, a palavra diz que a palavra semente, ela está ligada, é a mesma raiz da palavra esperma, é como se fosse fecundar algo. E daí, quando essa parábola continua, a terra é comparada pela própria explicação de Jesus com o nosso coração. E Jesus não fala da interferência do sol, ele não fala da qualidade da semente. A única coisa que ele fala que interferia no crescimento da semente era a qualidade da terra. Uma terra que estava com muita pedra, uma terra que tinha muito espinho. Qual que é a qualidade da terra? Sabe por quê? Porque a semente, o esperma de Deus, se chama Cristo. Ele é a verdade. Então, quando a verdade quer ser semeada dentro de uma terra, para que ela possa crescer, essa terra tem que ter a mesma natureza da semente, tem que ter verdade. Se a semente cai num ambiente de mentira, ela não pode se desenvolver. Não tem como Cristo ser formado em você, se você continuar convivendo com uma mentira interior. Se você aparenta algo, mas o teu interior, a realidade é outra, e isso só você sabe daquilo que você porta. E o que eu estou te alertando nessa noite é porque esse interior incompatível com o exterior pode te levar
há grandes prejuízos na vida. Não prejuízos naturais, prejuízos eternos. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Se nessa noite você consegue entender aquilo que eu te falei, eu sei que você consegue. Se você quer ter um interior compatível com o teu exterior, se você tem travado lutas no teu interior, se você tem travado lutas no teu interior, a sua maneira de pensar, sabe, às vezes você começa a se sentir um fracasso, às vezes a tristeza começa a tomar uma proporção maior, às vezes você já está flertando com uma depressão, e ninguém sabe, são lutas internas. Eu queria te convidar a sair do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você hoje, num ambiente profético, declarar que nessa noite é uma noite de cura para a tua vida, declarar que essa noite é uma noite de alinhamento sobre a tua vida, que essa noite é uma noite onde você, como flecha, vai ser preparado para ser lançado para um propósito. Se você está disposto a viver a plenitude da verdade na tua vida, saia do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos. O primeiro rompimento que nós temos que dar na vida é não pensar assim, porque eu sei que tem pessoas pensando, o que vão pensar se eu for à frente? Não é o que vão pensar, é o que você deseja. Jesus, ele foi numa cruz e foi despido numa cruz por amor a mim e a você. Ele não estava preocupado com a reputação. A tua reputação pode te matar, porque a reputação é uma preocupação com o exterior. Hoje eu não estou falando do teu exterior, eu estou falando do que está acontecendo dentro de você. Enquanto você ficar fingindo que não é contigo, enquanto você ficar fingindo que está tudo bem, mas o teu interior você sabe como está. Hoje é a noite onde nós nos rendemos ao Senhor e falamos: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de uma mudança de dentro para fora. Eu preciso viver esse evangelho onde Cristo assuma preeminência na minha vida, aonde Cristo seja tudo em mim. Isso é o que eu desejo. Eu não quero ter um espírito de sensualidade, onde tudo gira ao meu redor, onde tudo diz respeito a mim, onde eu tento atrair a atenção a mim, os olhares a mim, as pessoas a mim. Não, eu desejo o Senhor acima de qualquer coisa. Se você entende que isso é contigo, saia do teu lugar, vem aqui agora. Sair do lugar é dar um passo profético em direção a uma voz. Quando Noé foi construir aquela arca, ele precisou dar um primeiro passo em direção à obediência àquela voz. Hoje há uma voz, hoje há uma voz no Espírito que fala ao teu espírito. Dá um passo nessa noite a falar: eu quero isso para a minha vida, eu me movo em direção a isso. Um evangelho de verdade, Cristo tomando toda a minha vida por completo. Senhor, nós declaramos essa noite, nesse ambiente profético, Pai amado, cada um dos meus irmãos e irmãs vem à frente nessa hora, reconhecendo as lutas que tem travado no seu interior. E eu te peço, Espírito Santo, começa uma transformação de dentro para fora. Se revela a cada um deles. Nós paralisamos todo ataque de Satanás nas suas mentes, todo espírito de derrota, todo espírito de frustração, de fracasso, toda mentira que tem distorcido a realidade de quem você é. Você não é o que você está vivendo. O que você está vivendo é transitório, mas você é uma pessoa eterna. Você é filha do Deus vivo. Ele tem o controle. Você não está numa guerra, você está numa luta. Essa luta possui regras. O diabo não pode tocar na tua vida. Eu declaro o senhorio do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro o fluir do Espírito sobre a tua vida. Aleluia. Xeri andarabachou, bandaste que andarabas. Recalaba xeri andarabas. Pra encontrar teu amor.
Levante as suas mãos e declare: Senhor, eu me rendo a Ti nessa noite. Eu me rendo a Ti nessa noite. Eu me rendo a Ti nessa noite. Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Senhor, envolve no Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar pra encontrar Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Nos envolve, nos transforma. É de dentro pra fora, é de dentro pra fora. Oh, flua nesse lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Amor que nos envolve, amor que nos cura, amor que nos sara,
amor que nos envolve. Te desejamos, Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos, Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos, Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Coloque a tua mão sobre a tua cabeça, as duas mãos. Esse é o maior campo de batalha que você possui, a tua mente. É aí que o diabo vai tentar falar que não tem mais jeito. É aí que o diabo vai tentar falar para você que não tem mais solução. Não se prenda nas coisas que você vê. Pode aparentemente estar tudo fora de controle. Deus não precisa de caminhos que sejam compreendidos na nossa mente. Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Deus pode transformar a tua história da noite para o dia. Mas não permita que na tua mente entre algum tipo de pensamento de mentira, que você foi abandonado, que o Senhor se esqueceu, que não tem mais jeito. Eu quero dar uma ordem à tua mente nessa hora. Toda seta das trevas, toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, tudo aquilo que tem tentado te aprisionar e trazer medo, eu rompo agora em nome de Jesus. Eu declaro que você é livre nessa noite, e que a única voz que você ouve é a voz do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Amém, aplauda o Senhor.